Boa noite! Mais uma live aqui da LV, nossa sétima live da nossa série de 26 lives pelos 25 anos da LV Comunicações. Todos que já aconteceram estão aqui no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Eu espero vocês aqui a qualquer hora. É sempre muito bom estar compartilhando e estar conversando. E hoje eu recebo o Felipe Macrides. Ele é diretor executivo e também trabalha com a parte de marketing e comunicação da Casa São Luís, uma ILPI. ILPI são instituições de longa permanência para idosos. Felipe trouxe para casa um olhar inovador. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, Felipe já está chegando e a gente já começa para falar sobre isso. Antes disso, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a LV Comunicações. A LV Comunicações atua no mercado há 25 anos, a gente está comemorando esses 25 anos, e trabalha com assessoria de imprensa e também com geração de conteúdo, e fazemos alguns projetos culturais também. Temos vários parceiros. E as nossas lives a gente está recebendo amigos, parceiros, clientes, afinal de contas a gente só trabalha com quem realmente a gente gosta. É aquela história que tem que bater coração com coração. Então eu convido para a nossa live Felipe Macrides, que acabou de chegar, já vai chegar. Adicionei, vamos esperar. Chegou! E aí, Felipe, tudo bom? Seja super bem-vindo nessa live da LV, já é a nossa sétima live comemorativa de 25 anos. Eu que agradeço vocês. Feliz aniversário pelos 25 anos atuando na área e vocês estão de parabéns. Já fazer uma festa durante um ano de festa, porque Então, são 26 lives, vai ter. Então, a gente só está na sétima, essa é a sétima baladinha da LV, né? É? Então, Felipe, vamos conversar. Oi, pessoal tá chegando. Super boa noite para todo mundo que já tá chegando por aí. Juliana Aquino já tá aqui. A nossa fiel escudeira, minha querida sócia. Dini Espíndola também, que a gente fez a nossa última live, também tá na área. A Tony também tá aqui. Tony Bittencourt, diretora da Casa São Luís. Então tá todo mundo chegando e é assim que é gostoso para essa festa. Felipe, eu sei que você, aí eu acho que você já é a sexta geração na gestão dessa casa, se eu não me engano. Me conta um pouquinho dessa história. Onde é que o Felipe entra nessa história toda? Conta a história da casa e onde é que você chega? Está na minha família já há 6 gerações, como você disse. Acabamos de completar 131 anos da história da casa. Obrigado. Foi um olhar inovador que começou em 1890, com o fundador da casa, que era o Visconde Ferreira da Almeida, que tinha uma fábrica de tecidos perto da casa onde é atualmente a casa. Ele tinha uma fábrica de tecidos no Caju, no Rio de Janeiro, e ele estava se preocupando com aonde que os funcionários dele iam se aposentar. Então, aquele olhar realmente de acolhedor, né, que poucos chefes realmente têm, e ele queria abrir uma ILPI, que na época não se chamava de ILPI, vamos tocar certamente nesse assunto, mas a ideia era realmente de acolher, e até hoje a gente acolhe, como diz o nosso lema, acolhendo com muito respeito e carinho. E aí, onde é que você entra nisso? Como é que como é que eu entrei nessa? Exatamente, eu esqueci a pergunta. Eu sou, então, minha avó já foi presidente da casa, a minha mãe é a presidente atual, a dona Tony Bittencourt, e eu sou o que está sendo preparado para um dia assumir essa maravilha que é a Casa São Luís. Então, vamos registrar, chegou a Monique Lopes, que trabalha com a gente lá na comunicação, a LV também presta um serviço de assessoria de imprensa para casa, a gente também cuida dessa parte para vocês, né? Já vi a de Jorá também, que é a nossa Nutri, já chegou Camila também, a gerontóloga, eu tenho que lembrar quem vai passando aqui, né? Então, assim, é muito interessante, a gente quando foi convidado para atuar com vocês, né, eu e a Juliana, a gente achou muito, porque assim, a gente tem sempre essa visão, né, que, lar de idosos, asilo, e na verdade pouca gente sabe o que é um LPI, né? A mídia tem falado muito atualmente por causa dessa questão da vacinação, os primeiros a serem vacinados são os idosos da LPI,
Agora a gente está tendo já a terceira dose, também começou pela LPI. E, afinal de contas, o que era isso? Muitos coleguinhas nossos jornalistas, me perguntaram assim, mas afinal, o que é uma LPI? Né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. As pessoas sempre veem a velhice como uma tristeza, como uma doença, e quando você vai para uma situação dessa de morar em algum lugar, ai, coitado, foi internado numa casa, num asilo. O que realmente é uma LPI? Conta pra gente. A LPI, resumindo, é uma extensão da própria casa do residente que mora na Casa São Luís. Então, é simplesmente um serviço amplo do cuidado que a gente oferece para os membros da terceira idade e da comunidade carioca, que precisa de um olhar um pouco extra, um acolhimento especial. E a nossa ILPI, como temos profissionais de várias áreas na nossa equipe multi, que chamamos de saúde, contamos com vários profissionais das diversas áreas. Então, para mim, isso é fundamental para que o Brasil comece a se focar um pouco em não ter pena dos idosos, mas realmente entender que botar alguém numa ILPI é preciso, se requer muita atenção cuidar de um idoso. E nós podemos assumir esse cuidado e, claro, ao mesmo tempo, relatando toda a convivência do idoso para a família e sempre eles fazendo parte do dia a dia do idoso que nós cuidamos na casa. Leva a entender, né, que o Visconde já tinha pensado, né, como é que eu vou acolher os funcionários, né, a aposentadoria deles. E a gente tem que lembrar também, aí saindo lá de 1890, chegando já lá para o futuro, em 2050, né, a ONU tem uma previsão de que a gente vai envelhecer mais, né, longevidade, a gente comendo melhor, né, as inovações dentro da medicina também nos levam a viver mais, né, e tudo isso. Então, diz que quando chegar em 2050, seremos 2 bilhões de idosos no planeta, sendo que no Brasil serão pelo menos um quarto da população, 25% da população vai ter passado os 65 anos. Né? Então, assim, o que a gente está falando, na verdade, é dar uma organização no envelhecer. Né? É a gente entender que envelhecer também não é ser doente. Né? Os cabeças brancas, como a gente, né, os matures, como a gente queira chamar também, estão aí no mercado, né? Muitos se aposentam e voltam para o mercado com a experiência deles e viram grandes empreendedores, né? Verdade. Então, entender também quando você vai morar numa casa ILPI, como é a Casa São Luís, como tem outras no Brasil, a São Luís é a mais antiga do Brasil, né? E tem 18 mil metros quadrados e tem toda uma programação, né? A gente também vai falar sobre isso. A gente entender que a gente não está indo internar para o final da vida. Talvez seja a gente passa mais tempo velho do que novo. Exatamente. Né? Não é um cuidado de final de vida. Exatamente isso. Isso é um ponto importantíssimo para acrescentar. Porque temos idosos que sim estão acamados, infelizmente, e estão na parte mais secundária, vamos dizer, da vida, e mais avançada, né? E temos também idosos que têm 65 anos e super lúcidos, e outras idades também, que estão super lúcidos, fazem as atividades, participam, entendeu? Então, esse pensamento que uma ILPI só cuida de acamado ou de doente, também é uma coisa que a gente pensa em mudar, né? Aos poucos. Chegamos lá. E aí você está fazendo exatamente esse trabalho, né? Você chegar na casa mais junto, né? Você passou sua infância nos meios dos senhores, beijando, abraçando, confraternizando. A gente já conversou sobre isso, né? O quanto você era querido e, né, dentro dos idosos. A Tony está aqui destacando que, além de tudo, a gente tem um jardim maravilhoso lá na Casa do São Luís. De fato, sim, a gente também vai falar dessa parte cultural da casa. Mas, assim, você chegou desde pequeno. A Casa São Luís faz parte da sua vida, né? Como faz parte da vida da sua mãe, como faz parte da vida de outras gerações que atuaram na casa.
E aí eu acho que é esse olhar que você tem macro de dentro e mais toda a sua expertise de formação dentro do meio de comunicação e toda a sua experiência de vida, você tem levado para casa um olhar muito inovador, né? Você hoje tem equipes que cuidam de vários setores, uma preocupação que vai muito além só de cuidar especificamente do idoso. Você tem uma preocupação social muito grande. Conta aí o que você tem feito, não só na Casa São Luís, mas também lá na zona do Caju, que é uma zona portuária do Rio de Janeiro, que foi uma zona maravilhosa, né, nos tempos áureos da sociedade carioca. A gente conta essa parte daqui a pouco. Mas conta o que você está fazendo hoje, em 2021. Hoje, bom, a minha intenção era trazer as ideias que eu fui adquirindo morando no exterior e atuando com empresas multinacionais no exterior. Eu vi que o grande problema era a casa se adaptar ao hoje, né? Ao século XXI. Tecnologia, utilização de vários meios de comunicação, como você bem sabe, estamos utilizando um agora. As redes sociais realmente se tornaram uma grande fonte de informação. Então, eu fui traçando um caminho para que a casa possa se destacar e aparecer nesses novos meios de comunicação e também fazendo umas reformas na casa, trazendo várias atividades novas, a implementação de uma rede nova na casa de tecnologia, graças à nossa equipe de TI maravilhosa que temos. E também a ideia era realmente destacar e fazer um rebranding, vamos dizer, dessa marca que há 131 anos já acolhe os idosos do Brasil. Porque é caminhar com o tempo, né? Eu acho que a gente consegue entender que você, de repente, não tem que conversar diretamente só com o idoso, né? Você precisa conversar com aquele filho, com aquele sobrinho, com aquele neto, que às vezes está precisando de ajuda, que às vezes não sabe o que fazer, né? Voltando a dizer, não é porque você coloca alguém numa casa, como uma instituição como a Casa São Luís, que você está entregando ou abandonando, pelo contrário. Nesse momento de pandemia, a casa precisou, então, fazer uma força dobrada, ela teve que compensar, além do trabalho do serviço que ela presta, o acolhimento, né? Porque a casa, com a pandemia, a visitação teve que ser suspensa. E vocês estão ali preenchendo também isso, né? Então, a gente está falando aqui de um negócio que ninguém aqui está sendo hipócrita e dizer que não é, mas, ao mesmo tempo, tem afetividade, tem a filantropia, né? Então, assim, é um exercício diário que vocês fazem para várias coisas. Sim, com certeza. A pandemia serviu, vamos dizer, de uma certa forma, da gente internalizar a atenção que a gente dá para os idosos, individualmente e no coletivo também. E a nossa equipe de saúde e a família Casa São Luís realmente fez um trabalho excelente de transportar o idoso que estava infelizmente parado na Casa São Luís, sem poder ter muito acesso para fora da casa, transformamos o ambiente dele num ambiente que ele pudesse né, se viver, né, viver de uma forma feliz e com muita esperança, sabendo que rezando e sabendo que a pandemia um dia ia ser resolvida. E, se Deus quiser, já os portões vão reabrir, mas aos poucos já estamos todos vacinados, os idosos, há muito tempo atrás, isso foi em abril, a segunda dose, e os funcionários também, todos os colaboradores da casa. E, claro, o Brasil foi se vacinando e, aos poucos, começamos a abrir os portões. Mas, infelizmente, como a gente viu nessa pandemia, surgia e aí, de repente,
descia. Então, essa coisa de não poder controlar essa pandemia realmente afetou os idosos, mas eu acho que eles não sentiram. Se eles sentiram alguma coisa, foi realmente o amor que nós temos do trabalho e do propósito de cuidar. A Monique está lembrando que a tecnologia foi super importante porque vocês começaram a utilizar as videochamadas para se aproximarem da família, né? Sim, sim. Nós ampliamos, já que os idosos não podiam ter essa proximidade com as famílias, né, visitações e o que for, a gente ampliou os serviços tecnológicos para que eles possam ter esse contato com as suas famílias. Era importantíssima essa parte, entendeu? Que já houveram queixas, que como é que pode ser que eu não posso ver meu pai, minha mãe, minha tia, mas eles no final entenderam que a gente realmente estava cuidando da saúde deles e que a saúde do idoso é a nossa prioridade. A saúde, o conforto e o bem-estar deles é a prioridade. Então, numa pandemia, ficou muito mais claro para todos o nosso propósito e a nossa missão na Casa São Luís. Então, essa bolha do bem, né? Que essa bolha do bem acabou trazendo para a própria casa o momento da virada, né? Eu acho que interessante é isso, né? E aí foram surgindo a sala de cinema, as aulas de línguas, né? E todo um bem-estar, né? De viver nessa bolha do bem. Quem não quer viver numa bolha do bem? Com certeza. Não é verdade? Não é verdade? Isso é muito interessante. Mas vamos dar uma voltadinha lá para trás, né? E contar que também a Casa São Luís tem todo um cunho cultural, né? Muita coisa aconteceu nessa casa nesses 131 anos. Muita não é verdade? Sim. Né? Você tem um arquivo incrível. O que você encontrou nesse arquivo? Conta pra gente. Sim, meu Deus. E o que a gente não continua de encontrar? A nossa equipe História, que são uns incríveis estudantes que realmente entraram para a Casa São Luís para fazer um descobrimento incrível do nosso acervo, de todos os documentos, levantamento de fotos que temos. Temos fotos com o Roberto Carlos, com o Pelé tocando guitarra para os idosos, Malu Mader, vários famosos que já passaram pela casa, presidentes do Brasil, políticos, né? Então, essa história precisa ser não só preservada, mas daqui a pouco vamos ter várias surpresas para mostrar, para expor ao Brasil, porque nós preservamos muito bem a história do Brasil e pelo menos a história dessa zona portuária, como você disse, que era, antigamente, o Caju era o bairro nobre. As barcas chegavam justamente pertinho, onde é a Praia do Caju, onde fica a Casa São Luís, e essa história a gente foi guardando e preservando essa história, e daqui a pouco vamos poder expor através de uma grande exposição, e estamos revitalizando o nosso museu. Temos um museu lá na Casa São Luís, que é incrível. Então, essa história vai ser contada e, se Deus quiser, os membros da comunidade, tanto do Caju como do Rio de Janeiro, vão poder traçar os passos, não só do fundador da casa, mas dos grandes personagens que já passaram pela Casa São Luís, seja como visitantes ou mesmo como membros do conselho, doadores, o que for. A casa realmente não estaria completando 131 anos se não tivéssemos o apoio da comunidade carioca e principalmente dos benfeitores e dos doadores que ao longo dessa história da Casa São Luís têm apoiado a casa financeiramente e com várias doações, não só de dinheiro, mas de vários materiais. Mas a história está sendo preservada, tem sido preservada, e daqui a pouco essa equipe maravilhosa da história vai realmente poder divulgar uma bela parte da história do Rio de Janeiro e da história do Brasil.
Sim, é só para as pessoas também entenderem, né, localizarem o que tem, né? Muita gente associa o Caju ao cemitério do Caju e ponto, né? E não sabe que lá, quando você ultrapassa o cemitério, né, você tem o bairro do Caju, que tem seus empreendedores, tem várias coisas, né? Tem seus residentes, empreendedores, a Casa São Luís, que ocupa 18 mil metros quadrados desse espaço do Caju, e quando você olha da própria casa, você tem a vista da Baía de Guanabara, não é isso? Sim. E aí a gente, né? E lembrando que a Prefeitura do Rio de Janeiro, já em mandatos anteriores de Eduardo Paes, também já estava de olho na história da zona portuária. E está começando a chegar ali no Caju, né? Fez toda essa parte do Boulevard Olímpico para as Olimpíadas, né? Tinha muita coisa para fazer, veio andando pela rodoviária e está fazendo a curva para chegar no Caju. Está chegando, né? Então, lá, né? Está chegando lá aos poucos. Está chegando. Né? Essa área, bom, essa revitalização que o Eduardo Paes está bem focado em fazer e continua fazendo, vai chegar ao Caju. E se Deus quiser, nós vamos receber não só o Eduardo, mas como a população e a comunidade carioca para conhecer o bairro, porque é um bairro que tem muita história e não só isso, mas a comunidade é uma comunidade do bem mesmo. Sem a comunidade do Caju, nós não estaríamos, não continuaríamos, né? Então, eu sou muito grato a essa comunidade maravilhosa do Caju, que por tantos anos nos hospedou e nos auxiliou, porque temos vários colaboradores da casa que são também moradores da área do Caju. Então, sem eles, a casa não funcionaria. Então, um grande beijo para essa comunidade maravilhosa do Caju. Falando em funcionários, a Andréia está aqui contando para a gente, a Andréia Bezerra, né, que está lá na Paciência da Paciência Social, né? Ela está falando nossa que... Nossa enfermeira-chefe, exatamente. Nossa enfermeira-chefe, desculpa, confundi tudo. Ela faz parte. Então, ela está dizendo que aos pouquinhos as visitas vão ser retomadas, né? Então, assim, o Charles está dizendo aqui que todos os idosos estiveram na nossa cidade e merecem o nosso respeito. É verdade, eles sabem muito mais do que nós, né, Charles? Eles sabem muito mais do que nós e estão aí justamente para continuar ensinando. E a gente sempre vê muitas lições. Eu acho que vocês estão mexendo aí nessa comunicação da casa, do qual a LV Comunicações faz parte, mas as redes sociais você está retratando isso, né? Você está mostrando o dia a dia do idoso. Então, eu acho que aquele pessoal que infelizmente ainda não pode visitar, ou porque mora longe, ou a pandemia também não está deixando, está vendo o pai, a mãe se divertindo, ou qualquer outra pessoa que sabe que está na casa, né? Todo um trabalho, não é só diversão, tem um trabalho, né, da fonoaudiologia, tem um trabalho do psicólogo, e da forma mais legal possível, que possa integrar as pessoas. Tem histórias fabulosas também, né? Tem gente que, infelizmente, perdeu pessoas na pandemia e foi morar na casa, que isso tem acontecido não só na Casa São Luís, como também em outras casas, mas também encontra o conforto, né? E conforta os outros. Então, assim, é um movimento muito interessante, não é verdade? Com certeza, Liane, e não só isso, eu queria acrescentar que as mídias sociais, muitas vezes, o olhar que a gente tem nas mídias sociais, pelo menos o olhar que as pessoas mostram através das suas contas das mídias sociais é um pouco, né, fantasiosa, vamos dizer. E o nosso, realmente, a gente simplesmente reflete o que acontece no dia a dia na casa. Então, é uma maneira honesta e aberta e transparente de relatar a beleza do trabalho que a gente faz na casa e realmente aquele carinho e respeito. O respeito é o principal, porque hoje em dia eu acho que precisa de muita atenção ao idoso, muito respeito, porque as pessoas realmente hoje em dia não levantam para dar cadeira para o idoso no ônibus ou no trem. Eles não pensam como pensavam. E eu espero que a Casa São Luís possa ser
possa engatar de novo esse amor, porque o brasileiro tem muito amor e muito carinho, e possa engatar de novo esse carinho e esse respeito pela terceira idade. Porque é um trabalho, vocês estão ajudando num trabalho que acho que nunca se parou para pensar no Brasil, né? A gente sempre fala muito de criança, né? E o idoso, geralmente, ele acaba perdendo seu espaço, porque eu acho que nunca ninguém parou para pensar que todos nós vamos envelhecer, até aqueles que fazem a gestão do país, né? Enfim, em vários momentos políticos que sejam. Então, assim, eu acho que falta esse olhar. As próprias secretarias, às vezes, elas olham muito mais para a criança do que para o idoso, né? Então, assim, não estou dizendo que não tem que olhar para a criança de forma alguma, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Da mesma forma, a Secretaria de Deficiente Físico, né? Que também às vezes não olha para isso. E com certeza. A própria pessoa física que vai doar, entendeu? Tem essa. Eu também já fui assim, que eu queria doar para organizações que eram para os animais, que eram para as crianças. Essas organizações estão no topo do mundo como é que diz? De filantropia, desculpa. E os idosos e o cuidado dos idosos realmente não está onde merece estar. Merece estar no topo da nossa mente e no topo da mente da sociedade, porque essas pessoas andaram, viveram e já, né, foram pais, foram mães, foram avós, foram grandes empreendedores e eles não merecem serem esquecidos, desculpe. Eles merecem ser realmente acolhidos e respeitados pela sociedade. Sim, voltando à sua pergunta que você fez, desculpa, eu sei que você tocou na nossa equipe multi, que eu vou destacar essa equipe maravilhosa que nós temos, que realmente é uma equipe que conta com psicólogo, fonoaudiologia, nutrição, desculpa, nutrição não faz parte da equipe de multi, mas mas tá lá. Né, fisioterapia, então temos, e vários outros, temos uma equipe que realmente atende todas as necessidades de saúde e sem eles realmente não poderíamos andar e oferecer esse serviço amplo. São poucas as ILPIs que existem no Brasil, e muito menos no Rio de Janeiro, que dão o olhar de saúde no dia a dia. Todo dia da semana temos um médico atendendo na casa. E todo santo dia temos essa equipe multi, né, que realmente cuida dos vários assuntos que pode afetar a vida do idoso para oferecer um serviço repleto e acolhedor para o idoso e o residente na casa. E essa equipe cada vez mais se aprimorando, né? O pessoal está formando em gerontologia, né? Além de ter a gerontóloga da casa, que é a Camila Vilela, você tem toda uma equipe que está preocupada e está sempre se formando e melhorando, né? Então, eu acho que isso também é um trabalho que a casa faz para o seu colaborador, né? Ela está abrindo portas, oferecendo oportunidades para que as coisas cada vez fiquem melhores, né? Porque eu acho que tem um lado empreendedor nesse olhar, da mesma forma que você ajuda o empreendedor ao seu redor, quando você emprega a pessoa que mora no seu bairro para trabalhar no seu bairro pelo conforto, né? Porque às vezes a gente tem empresas, quantas empresas que tem, sei lá, farmácias que tem várias, e às vezes tem no bairro da pessoa, mas a pessoa sai daquele bairro, fica 2, 3 horas para chegar no trabalho, para trabalhar na mesma farmácia. Exato. Então, assim, é óbvio que você tem pessoas mais específicas, com certas expertises, que você precisa trazer para casa, isso sim, mas é esse olhar de ajudar o em volta, da mesma forma que eu vejo o trabalho de filantropia de vocês. Vamos lembrar aqui que 14% dos moradores da casa são pela filantropia, né? Inclusive, a pessoal de marketing criou várias possibilidades de doação, né? Que e coisas muito interessantes que a gente pode fazer. Quais são os tipos de doações que a gente consegue pela casa? Quais são os sistemas que vocês estão fazendo? Tem inovações aí. Tem, a gente utiliza, através da própria página, que é www.casasaoluís,
Desculpa, www.casasaoluiz.org.br, porque recentemente mudamos, viramos .org.br, antigamente era .com. Então, isso mais uma vez destaca a casa como um órgão e uma entidade de filantropia respeitada no mundo. Então, através do nosso próprio site e das mídias sociais, se consegue chegar à nossa página de doação da Rizu, que é uma plataforma de doação, e temos outras páginas também que conseguem ser acessadas através da página da Casa São Luís, do site da Casa São Luís. Então, por favor, deem uma entrada, deem uma olhada e espalhem esse trabalho que nós fazemos no dia a dia aí na casa, porque é preciso informar, educar. O nosso psicólogo, aliás, acrescentou aí, o Tiago Cantissano, ele mencionou que a educação é uma coisa primária, importantíssima nesse novo olhar, nesse olhar de realmente respeitar todos os membros da sociedade. Então, sim, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas mais uma vez é www.casasaoluiz.org.br. E aqui também, gente, dá para seguir a LV, quem não segue, dá para seguir a Casa São Luís aqui também no Instagram, e ali tem na bio, tem o link com todos os links de doações, o link da casa, para você conhecer. E assim, aí tem um movimento de comunicação muito grande, né? Tem o blog que vocês fazem, tem uma newsletter. Então, assim, tem um trabalho interno muito grande. Toda essa geração de conteúdo, todo dia está gravando alguma coisa, todo dia está organizando. E aí o Felipe organizou uma equipe jovem, né? O que eu observo, né? Eu não vou me considerar jovem, porque é uma empresa que tem 25 anos, não dá para fazer parte da equipe. Você é jovem, para com isso. Não tem nada a ver com jovem. Mas estou brincando. Ele trouxe, assim, o que a gente observa muito é a oportunidade de trazer um novo olhar. Justamente, a gente está falando no olhar do século XXI em 2021, né? A gente está quase chegando aí a um quarto de século, né? Então, assim, trazer esse olhar, trazer a tecnologia, trazer as redes sociais, para fazer a rede social ser mais jovem, ser atrativa, porque no fundo quem acessa não são os idosos da casa, quem acessa de novo voltando, né, são as pessoas que de repente querem encontrar um lugar legal, né, e assim, e olhar, né, ver como é que funciona, como é que são as atividades, é essa parte que é interessante. Exatamente, né? Então, não só são os filhos, mas também são os netos, os bisnetos, os que estão acessando as redes sociais através do TikTok, do Instagram, do próprio Instagram que estamos agora, entendeu? Então, eu queria não só trazer essa inovação, mas como você disse, esse olhar light para uma coisa que antigamente, ou até recentemente, tem tido assim um olhar de não quero olhar para lá porque não quero essa noção de tristeza e de morte, mas não tem nada disso. Do momento que alguém entra na Casa São Luís, é felicidade pura, é amor, é carinho, todo mundo sorrindo. Realmente, é um ambiente realmente lindo, e as nossas redes sociais, a gente buscou dar um ar leve, dar um ar menos institucional, apesar da gente estar em existência por 131 anos, não parecer, não refletir a idade que a casa tem, e sim refletir a idade que temos aqui no coração, que é da juventude e de olhando para frente e sabendo que nós podemos contar com todas as gerações para fazer parte dessa grande história de acolhimento dos idosos do Brasil. Sim, a oportunidade de contar a história dos 131 anos também, né? De contar que é uma casa que abrigou os funcionários da fábrica, né? E com o tempo ela foi passando por várias transformações. Tem a religiosidade dentro da casa. A casa tem uma capela, que eu não diria nem que é uma capela, porque é enorme, é praticamente uma igreja, né? Igreja, maravilhosa dentro.
né? A casa já foi cenário de novela, muita gente já casou na Capela São Luís. Então, assim, é entender que daqui a um tempinho, assim, quando a pandemia nos der chance, né, a gente vai conseguir também oferecer uma visitação. E as pessoas vão entender que tem todo um lado que vai se transformar num museu, que tem um lado totalmente histórico, né? Cada foto que é encontrada tem o seu cunho histórico e coisas são lembradas. É um lugar, assim, eu estou dizendo, quando eu entrei, né, o meu olhar, né, tem pianos maravilhosos dentro da casa, né, né, a gente tem salões e tem uma história mesmo. Eu já comecei a imaginar aqueles bailes, aquelas coisas que existiam, né, lá no começo do século passado, né, porque nessas alturas a casa já no final do século XIX passou para o século XX, está no século XXI, né? Então é uma casa que sobreviveu. Nós estamos ansiosamente esperando terminar essa pandemia para receber de novo, não só o público carioca, mas principalmente os nossos vizinhos do Caju, que fazem uma grande parte, como eu disse, da história da Casa São Luís e do cuidado do dia a dia. A igreja servia até a pandemia como a igreja do bairro do Caju. E nós queremos, se Deus quiser, essa pandemia termina logo para podermos recebê-los de novo e sentir esse ânimo, essa bom vivance que existe no bairro do Caju, que não é o que dizem do bairro, que hoje em dia é um bairro de área de risco, é um perigo, etc. Nada disso. É um bairro como qualquer outro bairro numa cidade metropolitana, né, no mundo inteiro. Né? Tem uma alma muito linda o Caju e faz muita parte dessa história da casa. Então, venham nos conhecer. Se Deus quiser, essa pandemia já acaba. Estamos de olho nesse mapa, né, do mapa que mostra o nível da pandemia. Atualmente estamos naquele nível laranja. O momento que virá tudo amarelo, ou pelo menos a maioria amarelo, nós vamos abrir os portões e, se Deus quiser, recebê-los com muitos abraços e com muito carinho, como nós recebemos os nossos idosos da casa. Lembrando que tem uma estrutura, a casa tem estacionamento, né, tem toda uma estrutura que dá para receber. Sim. Né, assim, é super interessante também, né, porque assim, você pensa assim, então é só uma casa. Não, você tem os pavilhões, mas você também tem a área cultural, né? Os idosos também podem... Um jardim maravilhoso, como a minha mãe mencionou. Aí minha mãe está aí na live. Ela mencionou que o jardim nosso foi... A ideia do jardim realmente foi um lugar, um ambiente que refletia o Brasil, né? Um ambiente verde, um ambiente que é onde as pessoas podiam se encontrar, onde os idosos podiam relaxar e realmente respirar aquele ar, né, de natureza, sem ter que sair da própria casa. Então, esse ambiente é importantíssimo para o bem-estar. O bom é que a gente dependeu muito nessa área durante a pandemia para eles poderem circular, para eles poderem sair dos quartos. Porque a gente bem sabe, né? Ficar trancado dentro de casa ou dentro de um quarto não faz muito bem para a saúde, tanto física como mental, principalmente, né? Não, a gente entende que o primeiro momento da pandemia também foi assustador. Lembrando que não é a primeira pandemia que a casa passa, né? A casa também passou pela gripe espanhola. Né? O auge da gripe espanhola, a casa, então, assim, é uma casa, lógico que não vou dizer, ter experiência de duas pandemias que estamos em momentos e séculos diferentes. Mas, assim, é dizer que é uma casa que tem essa história nela, né? Tem personagens dentro da casa. E assim, caramba, eu tô louca pra gente abrir logo essa porta, porque
Vai ser Exatamente. muito Não só temos legal. personagens, mas o que eu quero acrescentar Claro. as mulheres que trabalham na Casa São Luís. A maioria da Casa São Luís são mulheres, e são mulheres poderosíssimas que sem o apoio delas, realmente de acolher. A maioria delas foram mães, são mães, vão ser mães, e elas têm aquele dom especial realmente de acolhimento e de carinho e de amor, e isso se reflete todo dia na Casa São Luís. Fico até emocionado em pensar em todas as mulheres poderosíssimas que trabalham na Casa São Luís. Então, um beijo para todas, porque eu acho que, se não me engano, está algo em torno de 80 e poucos por cento, 84% da casa são mulheres, e mulheres poderosíssimas. Olha, tá vendo? Mas, de fato, sim, são profissionais incríveis que tem lá. A gente tem que, assim, a Camila é uma pessoa, né, bem ícone, é quem faz ali o contrapeso da coisa. A gente sabe que às vezes não é fácil, né, porque existem perdas, existem ganhos, existem situações que precisam ser resolvidas, e assim na vida como um todo, né, e assim, e que todos nós possamos sempre ter essa longevidade, essa visão mais positiva da velhice, que eu acho que, assim, depois que eu fui trabalhar na Casa São Luís, isso para a minha vida pessoal também me trouxe, assim, um olhar melhor disso, até por ter vivido coisas anteriores relacionadas a isso, que me deixava, às vezes, assim, né? Mas, assim, até como eu e a gente brinca, a LV Comunicações vai ter SESI no futuro. Quando a gente colocar lá mais velhinha, a gente vai lá para São Luís. Exatamente, exatamente. Não, você já tem espaço reservado, tá bom? Isso eu te Tá garanto. vendo? Temos futuro, amiga, tá tudo certo. Tá tudo Mas certo. o que eu queria acrescentar é que Claro. a base da educação, de realmente educar, como a minha avó, eu tive a sorte de ter minha avó e minha mãe que me deram essa oportunidade de respeitar o idoso, e os demais residentes da casa que moram na casa. Eu tenho esse enorme respeito, porque eu andava com minha avó, eu andava para todos os dormitórios. Antigamente era dormitório repleto, e a nossa pracinha, a nossa área verde lá na Casa São Luís sempre tinha um ânimo, tinha uma felicidade, tinham pessoas da música tocando, pessoas dançando, sempre tinha eventos pelo ano inteiro. Então, o que a gente realmente está esperando é os portões poderem reabrir de novo, para receber não só as pessoas que querem morar na casa, que querem ver a casa, que querem talvez explorar a possibilidade de morar na casa, mas receber os colaboradores nossos que moram no Caju, o bairro do Caju e o Brasil como um todo. Você mora em outro estado, pensa em morar no Rio de Janeiro, vem para Casa São Luís. Né? Uma coisa que eu acho super interessante é que o Visconde, ele foi lá e criou a casa para abrigar os funcionários. E vocês continuam abrigando funcionários, né? Ex-funcionários da Casa São Luís, estão morando lá hoje na Casa São Luís, como tem o Célio, né? Célio, o nome dele? Sim, Que seu toca um Célio do pandeiro. pandeiro, ele toca um pandeiro maravilhoso, e é o nosso querido. Se Deus quiser, ele está aqui acompanhando, senão a gente passa o vídeo para ele depois. Mas ele, entre outros, também que moram na casa, já trabalharam na casa e se dedicaram por muito, muito tempo. Nós temos pessoas, colaboradores que trabalham na casa, que estão lá por mais de 40 anos. 40 anos trabalhando num ambiente só, é uma coisa realmente de se tirar o chapéu e de respeitar, porque é uma coisa, é uma dedicação, é um amor que não se vê muito hoje em dia. E nós, graças a Deus, contamos com vários profissionais da família Casa São Luís que estão lá há mais de 10 anos. Olha, e tem muitos, tá? Então, mais uma vez, a esses também, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, a gente não estaria fazendo o nosso trabalho
como fazemos hoje. É um trabalho em colaboração, né? E é super importante escutar a equipe, né? Uma das coisas que eu, assim, vejo é você poder escutar aquela pessoa que você trabalha, porque, assim, cada uma vai poder trazer para você do seu setor, né? E você, como o diretor executivo e a pessoa que está no comando do marketing, da comunicação, para poder conseguir entender o que se passa, porque eu acho que às vezes você entra em instituições e não só em LPI ou várias outras instituições, que às vezes o que falta exatamente é o olhar da gestão. Pode ser o seu prédio, né? Porque às vezes você fala assim, pô, o síndico só pensa numa coisa e às vezes você tem que olhar para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que é importante isso que você faz. Você escuta quem está lá há muito tempo para entender como é que funciona. Você estava lá andando quando era pirralho, né? Estava andando pelos corredores. E também tem suas visões. Também devia pensar, isso devia ser diferente, ou isso podia ser melhor, né? Eu tava, na verdade, na época que eu decidi que eu ia me dedicar como minha mãe, como minha avó e os antecedores fizeram, morar na casa, quer dizer, trabalhar com a Casa São Luís e realmente me dedicar ao futuro da casa, a melhorar a casa, eu trabalhava em cinema. Agora, a grande diferença do que eu faço hoje em dia com o cinema, eu ainda sou produtor, mas eu coloco outro chapéu hoje em dia e visto a camisa da Casa São Luís em primeiro lugar. E o que eu fui fazer? Eu fui traçando a história que eu quero contar para o mundo da Casa São Luís. Seja através das redes sociais, seja através do trabalho que vocês ajudam, que a LV nos ajuda a expor. Então eu fui escolhendo um tipo de storytelling, né? De contar de contos e de história e contar realmente tudo que se passa na Casa São Luís, porque o dia a dia é deslumbrante para um idoso que mora na casa. É muito cuidado, muito amor, e as histórias não só dos idosos como dos colaboradores são uma coisa muito, muito bonita de ressaltar. Então, se Deus quiser, a mídia começa a prestar um pouco mais de atenção ao trabalho que estamos fazendo, e porque sem eles, né, a gente não consegue atingir o público que a gente espera atingir. Sim, contar essa história, né? Na verdade, né, explicando um pouquinho do storytelling, né, é a gente poder usar todos os recursos de comunicação para ir montando essa história, ou um trabalho de transmídia, onde você transita por todas as mídias, seja, né, você não quer dizer que você vai replicar conteúdos. Você começa a sua história no Facebook, por exemplo, passa pelo Instagram, vai fazer alguma coisa no TikTok, e quando você vê essa história está contada em todas as ferramentas, em todos os veículos de comunicação, e você faz lá, finaliza no YouTube, sai alguma coisa na mídia. Então essa história está sendo contada o tempo inteiro, explicando aqui, né, para o nosso público. Claro, tem que explicar. O que eu acho assim da história eterna, a gente está falando dessas ferramentas todas de comunicação. E aqui, assim, a gente traz vários assuntos de várias situações, mas tudo acaba com comunicação, né? Exatamente, mas tudo é comunicação. Até o meu próprio primeiro papo que eu tive com a ilustre equipe que eu tenho lá na Casa São Luís, o primeiro papo que eu tive era me comunicar e como é que eles iam me receber. Porque me conheciam, né, filho da presidente atual, mas não me conheciam de verdade. E, se Deus quiser, hoje em dia me conhece um pouco melhor, e foi eu ficar caladinho, ouvir as histórias dele, ouvir o propósito para o que trabalha, qual o propósito deles irem todo dia, dar esse amor, dar esse carinho para o idoso. Para quem trabalha, para os seus filhos, para a sua mãe, pai, a sua família, os sonhos que querem viajar pelo mundo, o que for. Eu acho que quando eu cheguei na casa, eu simplesmente queria traduzir essa comunicação em ação na casa, e oferecer não só para os residentes, claro, mas para os nossos colaboradores um ambiente que eles tenham o prazer de trabalhar todo dia, que
eu, minha mãe, e a Camila e o resto da nossa equipe maravilhosa, realmente os respeitasse e os cuidasse, do momento que entram no portão até o momento de dizer boa noite e nos vemos amanhã. Eu acho que é a cumplicidade, né? Porque eu acho que quando você consegue trazer a comunicação, fica coesa. Todo mundo está falando a mesma língua e falando a mesma língua com vontade de falar essa língua, com prazer, com emoção, com posicionamento, né? Não é nem dizer vestir a camisa, porque eu acho que vestir a camisa isso já é algo que já está ultrapassado. Mas é você ser, né? A gente tá num momento da sociedade que a gente não é mais produto para uma empresa, a gente é um serviço. A gente está ali para ajudar, para servir, né? A gente também, às vezes, as palavras se perdem, as pessoas, né? Que nem empreender é você colocar o seu tempo em alguma coisa, né? Então, assim, tá todo mundo ali colocando o seu tempo para aquilo e tá todo mundo fazendo serviço para aquilo, né? Então, assim, quando você tá com o trabalho também começa ali na mente, quando você oferece também para o seu colaborador um trabalho interno, né? De saber o que está acontecendo com ele na vida pessoal, para entender o que está acontecendo com ele na empresa também. Eu acho que isso é carinho, né? Isso é respeito. Que eu acho que, graças a Deus, a Casa São Luís consegue fazer isso, né? Se todas as empresas tivessem esse pensamento, estaríamos todos num barco melhor, né? Na verdade, como é que eu gostaria de ser tratado? Esse é o pensamento. Não só no cuidado que nós oferecemos ao idoso, o residente da casa, mas como é que eu já passei por muita bronca e muitos chefes que realmente não acolheram, não cuidavam, não orientavam, não me ouviam, quer dizer, que não se importavam. Eu era a mosca na parede que nem prestava atenção, entendeu? Tem chefes assim, não importa, tudo bem, mas se a gente puder ser menos insulares e um pouco mais atentos ao nosso mundo, né, ao redor de nós, eu acho que o mundo poderia ser um mundo muito melhor e um mundo realmente que a gente poderia cuidar um do outro e se importar. Tudo bem que eu não conheço o vizinho aí do lado, mas se a gente vê ele indo todo dia, dando uma caminhada, ou dá um oi, sabe? O carinho, um gesto lindo, isso vai longe. Então, eu convido as pessoas para conhecerem a casa, porque realmente eu sou muito orgulhoso dessa equipe. Muito. Eu acho que se aproximar, né? Se aproximar da longevidade, entender, né? Ter mais paciência. Talvez acho que a pandemia tenha nos dado isso, né? Infelizmente, a gente sabe que sempre alguma situação de caos mundial, as coisas, a gente acaba aprendendo mais coisas, né? Então, acho que nos tornamos um pouco mais pacientes, alguns, né? Mais insolentes outros, mas enfim. E aí, mas poder entender que você pode também olhar para o outro, né? Eu acho que tem um amigo meu que me falou uma coisa... Não só pode, deve, né? Deve, claro. E tem um amigo meu que me falou o que eu vou dizer, mas eu peguei para minha vida e aí eu repito e tá tudo certo. Eu acho que a sociedade é isso, onde nós somos sócios, né? Então, se somos sócios, teremos que fazer alguma coisa para essa empresa chamada sociedade andar. Exatamente. Não tem lugar para individualidade na sociedade. Os indivíduos podem atingir as suas metas individuais, né? Claro, os seus sonhos. Devem, né? Correr atrás dos seus sonhos profissionais, o que for. Mas sempre pensando que eles fazem uma parte pequena, micro, desse universo que nós vivemos. E se a gente puder, se cada um faz um pouquinho, esse mundo será um mundo muito melhor, né? E é muito bacana, né, ver alguém ainda jovem como você, já pensando em... Não, mas assim, jovem, atuante, bem de saúde, né? Pensando que, poxa, lá para frente, né, bem lá para frente, pode vir a assumir, de fato, né, uma casa como a Casa São Luís. Porque é da minha família, né? Poucos são,
né? Aquela coisa que às vezes quando passa para a família a empresa já não anda bem, porque as filosofias mudam, e me parece que a filosofia do Visconde lá, há 131 anos, continua aí, latente. Está firme e forte. Essa filosofia do Visconde Ferreira da Almeida, graças a Deus, eu espero sempre replicar o propósito dele. E a minha equipe realmente reflete esse trabalho, esse olhar dele de cuidar. E é uma beleza ter uma equipe que realmente acredita, porque a minha equipe, eles não têm esse ligamento, né, familiar que eu tenho. Sim. Eles não, quer dizer, herdaram essa instituição de uma certa forma, né? Não vivenciaram. E eles abriram o coração e todo dia trabalham e trabalham bonito. Então, mais uma vez, eu não consigo parar de agradecer eles, já que eles fazem um trabalho tão bom que é uma coisa muito, muito bonita e emocionante mesmo. Felipe, a gente já está aqui na retinha final do nosso time, né? Mas vou dizer assim, que é um grande prazer conversar com você aqui e fazer parte dessa equipe de coração com coração, né? E desejar que cada vez mais a Casa São Luís cresça, né? Gente, busquem doadores, qualquer pessoa física pode doar, qualquer empresa pode doar, né? Lembrando que a casa tem aí 14% dos moradores precisam de ajuda mesmo, porque é pesado financeiramente dizendo. Eu acho que pedir ajuda não é vergonha, pelo contrário, eu acho que é importante. A gente está num momento onde todo mundo está precisando de ajuda, não é só para a Casa São Luís, é para a sociedade toda precisa de ajuda, tem várias responsabilidade campanhas. social, né? Exatamente. E a responsabilidade corporativa também. Você tocou nesse assunto que as empresas podem doar. Não só as empresas podem doar, mas as empresas podem abater do imposto de renda. Eles podem ter um auxílio através de fazer esse bem. Então, eu sei que tem empresas aí que buscam ajudar e apoiar causas maravilhosas. E se eles conseguirem dar um olhar aqui para o Caju, para o Rio de Janeiro, onde estamos, onde está a Casa São Luís, se Deus quiser, nós conseguimos continuar essa maravilha do trabalho que a gente faz por muito tempo ainda. Por mais 131 anos, como dizemos na casa. Que venham mais 131 anos, que venham pelo menos mais 6, 7 gerações, 20 gerações cuidando dessa casa. E é isso, gente. Eu quero agradecer, dizer aqui a nossa agenda rapidinho. Na semana que vem, dia 28, eu converso com o Guilherme Coutinho sobre direitos autorais na música. A gente também vai falar sobre a dificuldade que os músicos têm com a comunicação, não só em cuidar dos seus direitos autorais. E depois, no dia 5 de outubro, Cláudio Tostes me convidou para participar de uma live. Camila Vilela já esteve com ele, né, a gerontóloga da Casa de São Luís. Me convidou com a live junto com a Paula Maia, do Faz Girar Marketing, e a gente vai conversar sobre economia circular, economia colaborativa, essa economia criativa, esse mercado de segunda mão também, que com a pandemia ganhou aí um gás, né? A gente está precisando reciclar cada vez mais. E é isso, gente. Um super beijo. Felipe, agradeço de novo. Todos eu que agradeço, Liane, Ju, a sua outra metade da LV Comunicações, a Ju. Eu agradeço vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, mais uma vez por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa querida Casa São Luís. Então, que venham nos visitar, não esqueçam, www.casasaoluís.org.br. Mais uma vez, Liane, muito obrigado, muitos beijos e com certeza falamos muito breve. É isso aí, então segue aqui, segue Casa São Luís, segue LV Comunicações, conta para todo mundo. A gente está só na 7ª live, a gente ainda tem 19 pela frente nessa jornada aí do nosso aniversário. Maravilha. Beijo de novo. Ótima noite, obrigada pela baladinha de hoje e vamos que vamos. Eu que agradeço, obrigado a todos, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Tchau, LV. Tchau.